Ciri Torquato, bom dia para você. Grande Milton, bom dia. Que bons ventos lhe trazem neste feriado, ou meio de feriado, né? Eu digo que devia ter um desses por mês, viu, Milton? Olha, se fizer as contas aí, você vai ver que é quase isso. Dá quase isso. Conta para mim aqui o seguinte, teremos uma Paraolimpíada Escolar em São Paulo, é? Não só uma Paraolimpíada Escolar, como o maior evento do gênero no mundo. Quer dizer, São Paulo, Brasil, né? O Brasil, mas especialmente São Paulo, estão dando aí uma lição, uma aula pro Brasil e pro mundo. As Olimpíadas Paraescolares, elas acontecem de hoje já tem algumas atividades, mas o lançamento, a abertura oficial é amanhã, no Clube Espéria. As competições em 10 categorias, amanhã até dia 11, né, Milton? As competições de 10 categorias vão acontecer basicamente no Clube Espéria e também as competições de atletismo vão acontecer no Centro Olímpico da Prefeitura, lá na Vila Mariana, sabe onde é? Sei. E aí, deixa eu te perguntar o seguinte, nós temos atletas paralímpicos nas escolas, as escolas trabalham com isso? Então, com esse Milton, tema, enfim, eles investem nisso ou não? Interessante, né? Com pontos extremamente positivos e pontos negativos. Esta Paralimpíada aqui de São Paulo é a maior que já houve. São 1.308 atletas, mais dirigentes, professores, técnicos e por aí vai. Dividido, como eu disse, em 10 esportes, representando 22 unidades da federação. Algumas unidades não confirmaram presença. Aqui de São Paulo são mais ou menos 160 atletas, na faixa são 111 atletas, na verdade, 162 pessoas envolvidas, dos 12 aos 19 anos, os atletas com deficiência física, intelectual e visual, oriundos aqui no estado de São Paulo de 38 cidades, o que é muito pouco. Nós temos 650 cidades, então a coisa está concentrada em alguns centros, algumas cidades que valorizam o paradesporto, que já tem alguma tradição no paradesporto, e tem, tanto em alguns casos em escolas, como em outros clubes, que dão esse tipo de atenção. Então é variado, Milton. Tem muita atividade no setor privado, como eu disse, em clubes, ONGs especializadas, e alguma coisa nas escolas. Mas nós temos que, com certeza, avançar muito nisso. Agora, a Olimpíada, ela se presta também a dar visibilidade a essa questão, e eu imagino que isso possa até começar a chamar a atenção de escolas que muitas vezes têm dificuldade para pensar como é que eu vou trabalhar com um aluno que tem algum tipo de deficiência, né, na questão física principalmente. Você acertou no ponto, porque hoje existe uma demanda reprimida muito, muito grande por informação, por informações por parte dos professores, dos diretores de escolas, tanto escolas públicas como escolas privadas, sobre o que fazer com os alunos com deficiência. Porque agora, com o crescimento do ensino chamado inclusivo, ou seja, o ensino todo mundo na mesma sala, não importa se tem alguma deficiência ou não, com o aumento disso, aumenta a demanda por esse tipo de treinamento, informação específica, coisa que muitos professores, mas assim, diria a esmagadora maioria dos professores hoje não estão preparados. Então o que acontece? Muitas vezes está na hora da educação física, o aluno com deficiência é dispensado, o aluno com deficiência fica assistindo a aula ou é chamado a fazer alguma outra atividade por falta de conhecimento dos próprios professores sobre o que fazer com aquele aluno, na verdade, sobre como incluí-lo numa atividade física ou esportiva junto com os demais alunos, porque você tem um momento ali na aula de educação física que é um momento que pode ser um momento inclusivo, um momento conjunto,
E a partir do momento, e até as primeiras aulas, primeiras práticas desportivas, recreativas, ou mesmo os primeiros treinamentos, podem ser feitos em conjunto. A partir do momento que o esporte vai se tornando de maior rendimento, aí sim há necessidade de separar, porque daí entra treinamento esportivo específico mesmo. Agora, é interessante, enquanto você está conversando aqui conosco, eu estou lembrando o seguinte, pensando o seguinte, me parece que a questão do esporte paraolímpico, ao contrário do que nós costumamos trabalhar, começa a base para trabalhar o topo, né? O movimento foi invertido, porque começou a se ter interesse, se enxergar o esporte paraolímpico a partir da presença de grandes atletas paralímpicos que o Brasil teve aí, com grandes participações nas competições, né? E aí que começou a se viabilizar isso, se entender que era possível desenvolver, né? Então, a gente já falou superficialmente sobre isso no passado, recente, mas aí também tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo é que, de alguma forma, a gente percebe que no Brasil, principalmente no Sul e Sudeste, existe uma rede de proteção e uma rede de assistência que, em alguma medida, mesmo com as dificuldades, dá um apoio a esse contingente de jovens, de crianças, e consegue, na medida do possível, transformá-los em atletas. Por outro lado, Milton, se você for ver os atletas brasileiros que mais se destacaram nos últimos tempos no paradesporto, você vai ver uma catástrofe. Você vai ver terceira geração, gente que ainda adquire deficiência por uso de talidomida. Gente que ainda adquire deficiência por paralisia infantil. Fora as questões de PC, né, de paralisia cerebral, de erro médico, ou de problemas de pré-natal e tudo mais das gestantes no Brasil afora. Então, por um lado, a gente percebe que tem uma rede de proteção, as coisas estão acontecendo por aí, bem ou mal, mas por outro a gente tem que abrir os olhos das autoridades, porque tem catástrofes evitáveis ainda acontecendo. Claro, sem dúvida, então, sem dúvida. É grave. A questão, por um lado, é bacana. Hoje, acho que a abertura amanhã no Clube Espéria, na parte da tarde, a partir das 4 da tarde, vai ser interessante. Os jogos, de fato, trazem um grau de esperança muito grande, inclusive com relação à participação do Brasil em eventos paradesportivos nacionais e estrangeiros, rumo aí às Olimpíadas de 2016. Mas também tem questões que a gente precisa atentar e, né, como essa de São Paulo, que apenas 38 cidades têm inscritos, que é muito pouco, a gente precisa expandir isso porque o esporte, Milton, vamos dizer, para essas crianças e pessoas com deficiência, é o ponto de melhor inclusão. Além de trabalhar a questão da reabilitação física, a inclusão social gerada pelo esporte é tremenda. Então não é algo banal, é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado e atenção. E só para finalizar, Milton, eu queria mandar aqui publicamente um grande abraço para o Andrew Parson, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o grande patrocinador disso, junto com o governo do Estado de São Paulo, com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, ou seja, o governo do Estado de São Paulo como um todo, Prefeitura de São Paulo, mas o Comitê Paralímpico é o grande patrocinador. E um especial abraço para o meu amigo Vanilton Senatori, que é o grande organizador desse evento aqui por São Paulo. O Vanilton é um professor aí na faixa dos 60 e alguma de idade, é uma referência do paradesporto nacional, teve na primeira reunião de criação do Comitê Paralímpico Internacional, ou seja, uma figura de realmente tirar o chapéu, junto com todas essas pessoas que trabalham pelo paradesporto brasileiro, que merecem aí nosso prestígio, nosso respeito e nosso reconhecimento, Milton.
Ok, um abraço grande para você, até mais. Obrigado, Milton. Você pode ter mais informações aí sobre essa questão da inclusão no próprio blog Cidade Inclusiva, mantido pelo Círio Torquato, que você acessa lá na página da CBN, cbn.com.br. Lembrando que esses comentários também você tem acesso na página da CBN através da linguagem